Ô filho, eu recebi uma mensagem aqui, só cortando um pouquinho, depois. Como é que é? Evite o feedback. Apareceu para você aí também? Mesclando o seu áudio com os das outras pessoas. Apareceu aqui, mas eu ignorei e nem li. O meu tá aqui aberto aqui. Você recusou ou você combinou? Eu recusei. Então vai recusar essa porra também, tá tudo certo. Graças a Deus eu não recebi, não, mas os dois já recuso. E aí, já estamos seguindo... Não, estamos seguindo, não. Você tava no meio da tempestade ali, filho. Agora que você voltou da tempestade, a gente vai começar o negócio direito. Eu ia dar uma puxada no gancho da ideia, até que eu estava falando com o Candé, que quando a gente começou lá atrás, por exemplo, o Candé começou a trabalhar direto como PJ. Com PJ. Eu não, eu já vim de CLT e fui para PJ. E para todos nós ali, naquela época, trabalhar como PJ era uma novidade. E a gente ficou muito desconfiado. Mas depois disso, acho que a gente viciou, porque foram mais de 20 anos direto trabalhando como PJ. Eu basicamente voltei a trabalhar como CLT foi em 2021. Eu já estou mais de 10 anos já trabalhando com PJ, já 10, 15 anos já com PJ já. Né? Mas você ficou um bom tempo como CLT e depois foi para PJ, né? Olha, eu acho que assim, se eu trabalhei 5 anos CLT, acho que foi muito. Mais de 15 anos como PJ, cara. Porque a área de tecnologia, cara, complicado, né, bicho? Complicado. Se você ficar lá retendo 27,5% do seu imposto, a troco de quê? Duro, né? O que dói é isso, né? Você pega uma média, eu estava falando que de vez em quando eu gosto de brincar aqui, eu faço uns cálculos, né, para fazer. Mas uma coisa que eu estava até comentando com o Candé é que hoje o PJ que nos pagam não é tão. É mais defasado até do que alguns CLT. Sim, tá? Sim. Isso, vamos ser sinceros, né? Nosso país, não vamos nem falar muito aqui, porque a gente sabe como é complicado falar de Brasil. Mas assim, eu tava falando até pro Candeco, cara, o ano passado, pós-pandemia, 2024, os layoffs, as demissões em massa, salário indo pra casa do chapéu, Foi terrível. Mas a demissão ali, tinha gente, tanto o CLT quanto o PJ rodando ali. Ali acho que é geral. Sim. É geral, geral. Eu digo que o mercado não está bom para ninguém. Sim. Tá? Nem CLT, nem PJ, que é aquilo que você falou. O PJ está achatado, de preferência PJ, e mesmo assim não paga o que deve. E CLT ainda é pior ainda, né? CLT está pior ainda. Se conseguir alguma coisa aí fora da curva, é exceção. Em alguma coisa fora da curva, segura. Eu até tinha mandado pro tio Candeco aí, pra gente, os temas pra gente até falar contigo, e eu tinha até falado pro Candeco, falei, ó, já que você tem expertise aí, eu já trabalhei em todos esses formatos, tá? Que é o PJ, CLT, cotas, flex, cooperativa e SCP. Cooperativa é bom, hein? Cooperativa é bom, hein? E SCP. Eu trabalhei já PJ, CLT, Flex, né? Cooperativa e só. O SCP eu trampei já também. Cooperativa, eu acho o melhor custo-benefício. Tá? Por quê? Você tem uma retirada mínima, o restante você faz por distribuição, a taxação é 4,5%. Né? Então, o que acontece? Você faz um salário de retirada. Dentro da sua declaração, 1,5 salário não vai atingir teto. O restante vai ser como distribuição de participação de lucro, que é isento. Ao todo, você pagou o quê? 4,5% só. É o melhor custo-benefício, tá? De todos. Né? PJ ainda é 1000 vezes melhor que CLT. Vamos lá. Eu falei com o Candeco, peguei um salário médio. Vamos brincar, vamos pegar um salário médio aí de 17 mil, de 15 mil.
Entre CLT e PJ, só de imposto você tem uma economia no mínimo de R$ 2.000. Pô. Só de imposto. Os 27,5%. Sim. O que é ruim, né? Também a gente, vamos lá, o fisco está de olho aí na gente, né? Em todos. Então, o que ele fez? Dependendo da sua profissão regulamentada, ele ainda pode subir tua taxa, né? A gente tenta fazer um planejamento para ver uma atividade que enquadre para a gente ainda pagar menos imposto, porque senão você ficaria quase pau a pau, tá? Porque você sairia da média de 6% a 8%, dependendo do teu volume de faturamento desses valores que eu te falei, né? Que ele ficaria mais ou menos dentro dessa faixa, entre 6% a 8%. No começo seria 8%, mas depois você ficaria numa alíquota de 7%. Agora, se você não tiver com essa atividade enquadrada, você pagaria 15%. Ou seja, você pagaria em média uns 13%, 14%. Isso dependendo Ainda da assim, cidade onde você abrir sua empresa, senão você paga 18%. Não, é porque hoje em dia, se você enquadra no Simples, tá? Que o Simples, como eu faço a contabilidade, eu sei que o Simples não é tão simples, tá? A gente Sabemos. costuma brincar. O simples não é tão simples assim. E isso a gente está falando em empresas de serviço, né? Vamos falar se você tem uma empresa de venda mercantil. Aí você está ferrado, porque você tem que fazer as obrigações da Secretaria Estadual de Fazenda. E aí você tem que prestar as informações adicionais para isso, né? Se bem que, né, a gente tem que estar estudando, estar olhando lá, diz que você não vai ser obrigado mais a mandar algumas informações acessórias, porque é o que se esperava, porque praticamente hoje tudo você transita por toda operação de compra e venda por nota fiscal eletrônica. Então você já tem todos os dados de quem compra e de quem vende. Para que eu estou vendendo, para que o outro está comprando. Né? Então, tem-se todas essas informações. Então, eles podem a cada vez apertar mais a gente. O ruim, né, se a gente pagasse o imposto e a gente tivesse o retorno devido, a gente não estaria reclamando, se preocupando tanto em fazer planejamento para reduzir a nossa tributação, para sobrar um dinheiro mais para a gente conseguir viver, né, ter um lazer, né, fazer uma atividade, desfrutar um pouco da vida, não só trabalhar. E uma das coisas importantes que você estava falando também nessa questão aí, a pessoa jurídica, você como trabalhar como PJ, né, você tem que se preparar, se educar financeiramente, ser focado e determinado para quê? Para conseguir fazer o seu planejamento para você ter uma economia, que muitos não conseguem. Né? Na verdade, eu acho que é uma questão de educação brasileira. A gente Eu não costumo tem uma falar que é educação. necessidade mesmo. Porque, olha, tem as duas dos coisas. 5 anos para cá, 5 anos, que eu tô conseguindo, que eu fiz uma previdência privada, a qual, né, me controlo, pago um plano de saúde, porque Mas você se faz você previdência privada? faço. Por que você não investe em títulos? É melhor do que previdência privada. Então, já estava pensando em talvez flexibilizar e Ó, mudar isso daí, viu? tem um colega nosso aí que ele fez previdência privada, trabalha na nossa área. Ele é desenvolvedor, e quando ele precisou sacar a previdência, ele precisou usar para resgatar. Eu tô meio preocupado que, tipo assim, né, eu fiz um valor X que eu pago durante 10 anos, depois eu posso sacando, determinado tempo eu tenho direito de sacar tudo, ou durante um tempo. Essa não é a ideia de, tipo assim, a renda principal, tá? Eu acho que quem conta com uma renda só tá lascado. Sim, sim. Certo? Então, a ideia realmente daqui a um tempo, investir em algo como se fosse títulos, como você está falando. Eu tenho um pensamento de ainda ter um outro imóvel para ficar para aluguel, para Concordo, complementar. é um bom investimento imóvel. Então, você entendeu? Só não está valendo agora você comprar esses fundos imobiliários, porque está ruim agora. Boa, bom saber. Não tá bom, não. Eu estive analisando, mas isso é bom a gente procurar consultores de mercado financeiro, né, para a gente se preparar, para ver qual é a melhor opção. Porque, por exemplo, às vezes você pensa que título é complicado, não é. Hoje título é fácil, né?
Só que tem títulos que são melhores ainda do que os títulos brasileiros, né? Eu estava estudando que eu vi, mas se eu tenho uma empresa offshore ou uma trust, aí eu posso comprar título internacional. Aí você fica vendo, pô, tem uma empresa, tem um título, né, que O problema é você tirar o dinheiro daqui e levar para lá. A não sei que você arruma um emprego lá, Não, você lá faz fora, de ganha forma lá legal. fora e não traga aqui para dentro. Porque Não, você fazer Swift, você tá ligado, que é um negócio que é... Sim. Você tem processos hoje aqui que, vamos lá, a economia está muito globalizada. Então, você tem as consultorias que te orientam e faz o processo para você tudo certinho, né? Então, você vai fazer o contrato, ele vai constituir, aonde que ele vai constituir, quais são os melhores locais para Vamos constituir. comprar Bitcoin. Outra coisa, você viu as ETFs, as ETFs que mais renderam no ano de 2024? Não. São as ETFs, né, que são aqueles fundos os ETFs são aquela mescla de fundos de investimento, né? Ou seja, ele tem várias. Só que desse daí, ele é só de criptomoeda. Só rendeu 169% ao ano. Olha que legal, hein? Só que é um ETF desse daí que quem está investindo, é um ETF que o cara investe dolarizado. Além dele ganhar 169% ao ganha ano com o dólar. O próprio dólar já valoriza. Cara, eu vi uma verdade que doeu na alma, né? Por isso que é ruim, às vezes a gente estuda, pesquisa algumas coisas, não sei se dá vontade de depois parar, porque você fica tão frustrado. Que a pessoa estava explicando, né? Que a economia lá do nosso grande Estados Unidos é quase que vai a metade do mundo, né? E a nossa aqui é 3%, né? Do mundo. Então é doloroso, né? Então os caras lá que você veste e compra título, faz tudo, e é um mercado muito mais livre, e as pessoas têm um retorno. E não perde, e você não perde com a desvalorização da emissão de moeda. Falando. Lá você tem desvalorização com a emissão de moeda? Tem também. Né? Aqui muito mais. Dando um conselho assim, Gilson, por exemplo, ó, dessas, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 formas, né, que eu falei para você: CLT, PJ, cotas, flex, cooperativa e SCP. Eu acho que assim, minha opinião, tá? Se você for aí analisando um pouco se o cara é jovem, né? Não tem muita dívida, que hoje aqui no Brasil todo jovem tem muita dívida. Eu mesmo já comecei com filho, não tinha casa, tudo ao contrário. Eu comecei que nem você, ao contrário. Então. Mas a vantagem é que eu mantive a mesma mulher. Não, eu já tô casado já há 22 anos já com a minha esposa. É tipo assim, viu, Gilson? Vamos supor, se eu hoje voltasse no passado, né? Eu manteria ainda, falaria para mim assim: lindão, fica no PJ e investe sua grana. Só que aí é igual quando você faz aquela avaliação, como você vai entrar no aplicativo de investimento, a qual ele vai medir qual o seu nível de investidor. Você como é que eles falam lá? Até esqueci. Perfil de investidor, né? Perfil de investidor, se você é agressivo, se você é moderado, se você é, né, tal. Tem pessoas, né, que realmente gostam do CLT, né, se sentem mais seguros no CLT. E cara, eu até respeito isso, só que tem pessoas que eu conheço que, por exemplo, trabalharam 35 anos no mesmo lugar, 35 não, 30 anos no mesmo lugar, certo? Pagou um imposto desgraçado, e com a mudança da reforma da aposentadoria, essa pessoa se lascou. Entende? Se lascou, porque ela realmente hoje ela vive com, acho que 2 ou 3 salários mínimos. Aí você pensa, esse coitado que 30 anos pagou uma fortuna e hoje Sabe vive com 3 salários mínimos, cara. 3 salário mínimo, se a gente faz o quê? Nada, cara. Não, e assim, eu tenho uma teoria, gente, que fala o seguinte: a aposentadoria.
que seria aposentadoria? Olha, eu quero receber um dinheiro e não quero mais trabalhar. Tá, mas você só tem que depender do governo para isso? Não precisa depender do governo para isso. Exatamente, esse é o pensamento. Entendeu? Então, tipo, eu quero o quê? O que eu quero como aposentadoria? Eu quero parar? É porque eu venho trabalhando naquela mesma empresa. É diferente, né? O nosso pensamento hoje é diferente do pensamento que a gente tinha lá atrás. Foi, olha, por quê? E aquilo que eu me pergunto, por que que eu vou ficar me matando de trabalhar nessa empresa, numa empresa só, durante muito tempo, para depois eu parar de trabalhar, ficar em casa sem fazer nada e ganhando metade da metade daquilo que eu ganhava quando eu estava empregado? Eu Então, acho que o segredo do sucesso é você ter várias rendas, sim, não importa. Né? Isso é o segredo do rico, inclusive, né? isso. Para Mas ver um rico, ele para não isso, tem eu só acho investimento. que a gente tem que se desafiar para sair da zona de conforto. Eu não gente tem penso que em se parar de arriscar. trabalhar. Vocês pensam realmente em parar de trabalhar? Eu vou Eu diminuir não. o fluxo. Vou diminuir o fluxo. E lógico, pode ser que eu trabalhe um ano, eu penso daqui, sei lá, 10, Vamos lá, 15, 20 anos. Paulo, se você tem um determinado capital na mão, você vai deixar esse capital estragar? Você vai ter que trabalhar para manter esse capital e multiplicar esse capital. Porque se você deixa ele parado ali, daqui a pouco ele não vale nada. Exatamente. Eu tenho um dinheiro no fundo de garantia, entende? Que dá para dar uma entrada numa outra casa. Só que assim, eu só não fiz isso ano passado, esse ano, porque realmente eu ainda estou com dívidas pesadas, a qual que assim, poderia comprar um imóvel e daí, por exemplo, eu penso em comprar um imóvel, botar para alugar e ele se pagar pelo menos a parcela. Sim. Só que daí tem que parar para pensar, pô, se der alguma merda no alugar e eu tenho que pagar mais essa parcela, e hoje está complicado. Sim. Entende? Para quê? É como você falou, o que você faz com 3 salários mínimos hoje? Se você vamos supor, você e sua cônjuge, sua companheira, tiver que pagar um plano de saúde, Abraço. enfermaria, cara, esses 3 contos, capaz, dependendo do qual plano você escolher, lógico, eu tô falando, não tô falando os hospitais chiques de São Paulo nem nada, né? Vamos falando. Estamos falando de um planinho mais básico, enfermaria, para que vocês tenham uma cobertura, pelo menos, para não contar com o SUS. Cara, cada você e mais a sua companheira, vai uns 3K, cara. Paulo, esquece Por só o aí? plano. Se você tiver alguma doençazinha chata aí, de estômago aí, tem algumas doenças de infecções de estômago que os remédios é barato. Se você tomar, acho que é por semana a dose, é R$ 1.000. Vamos lá, um remédio desse de R$ 1.000, o cara ganha 3.000, como é que eu faço? Como que faz? Não tem como, né? Eu morro? As pessoas não É, param para pensar nisso. Mas aquilo que você falou, vamos lá, do meu capital ali, eu investi num imóvel, que nem você falou. Se eu não analisar bem, e vamos lá, não contar com a sorte, eu compro um imóvel. Se tem algum problema no imóvel para quem você alugou, se sofre algum dano, você tem que ter capital para arrumar. Porque senão o imóvel não vai estar disponível para você alugar, não vai estar ok para você vender, desvaloriza na venda se você quiser recuperar. Exatamente. Se você compra, você tem que ter um fundo de reserva para cuidar dele. sim, é bem por Olha lá, aí. o imóvel, qual é a desvantagem do imóvel hoje? É a facilidade que você tem, a liquidez para você transformar ele em dinheiro. É mais difícil, né? Porque para você fazer uma transação de venda, né? Sim. Ainda você vai brigar ainda, né? Quer pagar corretor, você ainda vai ter que pagar ainda os impostos. Imposto. E a galera não tá com dinheiro para comprar, né, gente? Quando você vender, você tem que pagar o imposto de renda. Você tem que Sim. pagar imposto de renda ainda, tem isso, né? Lembrando que Conselho estamos pra- num mês difícil, né? Conselho para É, vocês e para mim serve que temos filho, esposa e temos bens. Bota em nome abre uma empresa de uma holding para guardar esses bens. Porque para você fazer a sucessão, você vai deixar eles em paz, viu? Você pode deixar tudo planejado para quando for fazer a sucessão, eles ficarem Cara, fazer a isso é sucessão. interessante. Eu isso é nunca tinha bem pensado nisso, interessante. hein? Pesquisem. É um tema que é muito abordado na internet. Eu não sei se eu vejo mais porque eu pesquiso mais essa área, mas
é muito melhor para você fazer a sua sucessão patrimonial. Para você fazer a sucessão, vai ter que ter inventário, você vai pagar para fazer lembrei de um inventário, negócio, hein, Gilson? você vai transferir, você vai pagar taxas enormes. Os Estados Unidos é assim, né? É. Eu lembrava que foi, cara, eu já ouvi isso. A holding é o que? Nada mais nada menos o seguinte, ó, tá lá a holding, a minha empresa, quem está lá que eu determinei a regra do patrimônio que está debaixo daquela holding, e se acontecer comigo já está determinado como é que é a sucessão. Aconteceu, mudou, saiu A, entrou B. Eu só vou pagar a taxa de registrar o documento que aconteceu a saída de fulano de tal. Mas logo alguém vai saber disso daí, vai mudar isso daí. Mas por que não fazem ainda, rapaz? Sabe por que não fazem? Porque vai tocar em quem tem e quem comanda. É verdade. Então a gente ainda tem essa cobertura. É verdade. Faz total sentido. Tem que pegar a onda boa. Assim, aquela onda que é boa, ninguém vai mexer com ela. Se entrar na frente dela, ela te derruba. Isso aí é legal. Você surfa junto com ela. Isso é interessante. E você falou uma coisa que faz sentido. É de se pensar, hein? Mas aquilo que você falou, eu posso botar todos os meus ovos numa cesta? Não, aquilo que você falou para diversificar, você está coberto de razão, mas eu tenho tudo que tentar buscar informação, conhecimento. Conhecimento é o que salva a gente, e você não perde nunca. Você pode estar falido, mas com conhecimento você consegue se levantar. Verdade. Com as tuas pesquisas, com as coisas que você investe, você investe no conhecimento, né? Então, assim, para nós que somos de tecnologia, eu acho que assim, a gente tem uma extrema vantagem sobre as outras pessoas. Porque, trabalhar com tecnologia significa que você tem que sempre se atualizar, cara. Tem que estar sempre você estudando. Continuar no mercado. Não importa até que você trabalha com uma tecnologia muito antiga, mas, cara, você vai fazer integração,